Boa noite, galera da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais um programa A Tribuna Tricolor. Agradecendo sempre o carinho de vocês, a audiência, os comentários bacanas. Muito obrigado. O carinho de vocês é muito importante para nós, ok? E, bom, começando o parlatório, né? Parlatório da Tribuna. Ontem, uma tristeza para todo torcedor tricolor, para a história do São Paulo, para esse clube que é gigante, para que é esse clube que para nós é o maior clube do mundo. O São Paulo, mais uma vez, passou vexame, uma vergonha no jogo de ontem. Foi 3-0, poderia ter sido 6. Volpi salvou o São Paulo, a trave salvou o São Paulo, só que quem não salvou o São Paulo foi quem deveria ter salvado, que eram os jogadores. Uma vergonha, o time um absurdo. O que vocês, diretoria do São Paulo, estão fazendo com o São Paulo, diretoria, conselho, o que vocês estão fazendo com o São Paulo é uma vergonha. Vocês não têm o mínimo de respeito por esse símbolo, por essa camisa. Mais um vexame. Ontem, tomamos de 3 das Pepas, e fora o baile, porque o São Paulo não viu a bola, não teve jogo dos dois lados, só teve jogo de um lado. Parecia aquele jogo treino, sabe aquele jogo treino? Você coloca o colete amarelo e o colete vermelho? Então, parecia que só tinha treino coletivo, porque o São Paulo não jogou, o São Paulo não entrou no chiqueiro ontem para jogar. Uma vergonha, ridículo o resultado, tomem vergonha na cara com o que vocês estão fazendo com o São Paulo. Não se pode admitir o que aconteceu ontem. São 8 derrotas e um empate no chiqueiro. O São Paulo nunca conseguiu vencer lá. É normal isso, seu Raí? É normal isso, senhor Leco? Deve ser normal no mundo de vocês, no mundo de Nárnia. O torcedor de São Paulo não é Papai Noel, mas está de saco cheio de ver o que está acontecendo. Não tomem vergonha na cara de vocês. Para mim, não. Nota 0 para todo mundo. Nota 0. O que eu posso dizer que foi melhor, que salvou o São Paulo melhorzinho, o Volpi, que para mim falhou num gol. Mas ali, ele pelo menos, diante de toda aquela porcaria que foi o jogo, foi o menos pior. Foi o menos pior, não é que foi melhor, foi o menos pior. Então, realmente uma vergonha ontem. Uma vergonha. E o torcedor do São Paulo que assistiu 90 minutos de sofrimento, de um péssimo futebol. Esse tem que ser valorizado, torcedor do São Paulo. Esse tem que ser respeitado. E não, seu Leco, depois de uma vitória contra um time horroroso, que é o time do Patético Mineiro, enfim, o time dos Gambás, não aumentar ingresso. É isso que vocês, né, diretoria, têm a dar em troca ao torcedor de São Paulo, aumentando ingresso, né? Toma vergonha na cara. Bom, pessoal, desculpa o desabafo, mas não dá para aguentar. Realmente chegou no limite, né? Bom, indo para Houston, pegando aquele F-18 supersônico, chegando em Houston para falar com o nosso amigo, nosso irmão Texas. Boa noite, Texas. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Nando. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos os amigos da tribuna. Mais um vexame. Não acaba, né? Assassina, hein? Não acaba. É uma lista aqui, eu tô com uma lista gigante de coisa para falar, como todos nós temos, né? Mas eu quero dizer, o Volpi falhou no segundo gol, sim. Cabeçada era dele. E não foi só ele que falhou, né? O cara subiu no meio de 2. O primeiro gol. O King Naldo, aquele palhaço. Foi falha do Arboleda, sim. Do Arboleda foi óbvio. Mas o gol foi nas costas de quem mesmo? Do ídolo de alguns. King Naldo. Só para lembrar. Então, todo mundo nota 0. Todo mundo. Né? E vale lembrar uma coisa aqui. O seu Felipe Melo só jogou porque, pasmem, a gente falou isso no programa passado. Aliás, tudo que a gente falou no programa passado, se pegar o programa passado, se vocês tiverem a paciência, peguem o programa passado e ouçam o que nós falamos. Foi exatamente o que aconteceu. Não porque nós sejamos gênios, mas é que é óbvio que só esses imbecis que dirigem, treinam e jogam no São Paulo não percebem. Então, o tio do advogado do Palmeiras morreu, adiaram o julgamento. Não abriram sequer a boca. Não abriram a boca para reclamar. Nada. Nada. É inacreditável. Então ninguém presta, né? Outra coisa, o seu Tietê, que veio aí na internet falando, o jogador do São Paulo foi lá e deu carona com o jogador do Palmeiras.
E nós apuramos aqui, foi o seu Tietê. Ah, mas tudo bem, tá fora de jogo, de campo, isso não importa. Esse tipo de comportamento de torcedor assim, que passa a mão na cabeça, ah, fora de campo o cara faz o que ele quer. Esse é o mesmo torcedor que coloca o King Naldo de ídolo. Arbolenda de ídolo, Bruno Alves ídolo. E esses caras fomentam essa mentalidade desses jogadores de São Paulo que não tem, não. Nós somos ídolos. Não faz o que quer. Põe o cara, dá carona pro cara, não tá nem aí, troca a camisa, dá um beijo. Uma barbaridade, ninguém tá nem aí. Dentro e fora de campo. Aí vem esse imbecil desse técnico de merda, derrotado, loser, falar do mapa, como é que é? Déficit do mapa psicológico. Mapa psicológico é a puta que te pariu, seu vagabundo. Lixo de treinador. Nós falamos aqui quantas vezes, o dia que ele foi anunciado, aí ganha do pior patético mineiro da história, ganha do pior time do campeonato, na minha opinião, que são os Gambás, na Bacia das Almas, aliás, e virou um gênio. Mas ele tem pouco tempo. Pouco tempo é a puta que pariu. Isso aqui é o São Paulo Futebol Clube. Contrata um técnico de merda desse, dá nisso. Pode dar 20 anos de contrato para ele, que vai ser a mesma merda. E, falamos aqui, vou repetir. Se o São Paulo entrar na Libertadores, seja G5, G6, G7, seja na pré-Libertadores, vão renovar o contrato desse incompetente por mais uns 3 anos. Aí vai passar vexame no começo do ano, vai ser mandado embora em abril, vão trazer outra porcaria. Isso aí já é seguido, né? 2017 e 2018. Dorival Júnior salvou do rebaixamento. Não, foi o Hernandes. Renovaram. Jardine, melhor técnico da base no universo. Puseram o cara para jogar pré-Libertadores com o time argentino. Deu no que deu, mandaram embora, trouxeram outra porcaria. Quer dizer, outra porcaria que foi o Cuca e outra porcaria que é pior ainda que o Diniz. Então, tá tudo fodido. Vocês me desculpem palavrões aí, desabafo, mas não tem como. Não tem como. Porque essa situação, ela é desse jeito. Então, gente, e a perspectiva para mim é piora, infelizmente. Infelizmente. E não se ali. Ah, não, né? O Leque faltou não sei quantos dias para terminar. A chance de ser alguém tão ruim ou pior que ele é muito maior de ser alguém melhor, porque só tem porcaria. Seu Júlio Casares aí, que é o virtualmente eleito, tá no conselho de administração, o que ele fez? Bosta nenhuma. Ele que se gaba do patrocínio da LG, São Paulo ficou, Nando, 1 ano e quanto? 1 ano e 3 meses, né? Sem patrocínio de julho de 2014 a outubro de 2015. O que esse cara fez pelo São Paulo? Então, é isso. O resto do conselho são todos, sem exceção, omissos, vagabundos, só se aproveitam no São Paulo. Ninguém faz nada. Me alonguei, falei palavrão, me explodi aqui, implodi, mas eu não posso deixar, como torcedor de São Paulo, de falar. Tá bom? Voltando para você. Perfeito, Peças. Perfeito. Você tá totalmente correto. A indignação de todos nós e ninguém aguenta mais. Né? Bom, descendo de Houston, indo ali pertinho dos Estados Unidos, ali indo para Piauí, Teresina, falar com o grande Rafa. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fabão. Boa noite, Texas, Rodrigo, Nando. Bom, vamos lá. Cara, eu não vou mais falar sobre disposição do jogo, porque é chovendo molhado, a gente já falou. Eu só vou falar uma coisa. Se você pegar o nosso tiro de meta, nós orbitam na nossa grande área, todo tipo de meta nosso orbita na nossa grande área, 5 jogadores nossos. Isso faz com que pelo menos 5 do adversário também orbite a nossa grande área. Tá? A gente está correndo risco jogo após jogo, jogada após jogada, mas esse nem é o grande problema, tá? Porque a gente pegou um time um pouquinho melhor, um pouquinho mais estruturado, com um pouquinho mais de vontade e o baile que a gente tomou ontem. A única coisa boa que teve de ontem são os idiotas nós aqui assistindo o jogo. Porque se é que é alguma coisa boa, né? Porque a gente ainda assiste. O amor é tanto que a gente assiste. Porque
O que me irrita profundamente, eu conversei de tarde com o Texas por conta de outra coisa, mas o que me irrita profundamente é a apatia que está generalizada no clube. Você vê, pega ontem, o Mano Menezes, ele não parou no banco de reserva. Ele é nojento. O time dele, todo o time dele é o retrato da cara dele, nojento. Mas ele não parou enquanto a bola rolava, ele não parava. Brigava com o quarto árbitro, brigava com os jogadores, reclamava, não parava quieto no canto. O idiota do Fernando Diniz ficava com a cara assim, ó, olhando que nem um paspalho o tempo inteiro, sem falar nada, sem gesticular, sem orientar, sem nada. Aí a caricatura do que é o São Paulo, vão entrevistar o Vitor Bueno, que aí ontem ainda deu alguns chutes lá, perigosos lá. Não, precisamos virar a chave, porque sábado tem outro... Virar, puta que pariu, pô. Vocês estão de sacanagem. O cara não sentiu o jogo, não sentiu derrota, pô. Esses caras precisam sentir derrota. Os caras, acabou o jogo, o cara tomou 3-0, um baile de futebol. Não jogaram nada. Ficou barato e os caras não sentiram nada. Eles estão lembrando o jogador de condomínio lá, vamos levantar a cabeça que tem o próximo jogo. Vocês estão de sacanagem, pô. Estão sentindo o dinheiro cair na conta. Aí o outro aí vai confraternizar com os caras, comemorar a vitória dos caras. Porque ele tomou um vareio, perdeu o jogo, apanhou. E vai comemorar a vitória dos caras em casa? O Tietchan que você falou? Ele deu carona pro cara pra casa. Não sei se como, mas deu carona pro cara. Não interessa. Não sei pra quem foi, se foi mas deu carona. Quer dizer, é fim do mundo, né? Pelo amor de Deus, pô. Vamos botar um pouquinho de sangue aí. Corre o que na veia dos caras? Gelo? Pô, o Antony me sai indignado no outro jogo, mas também não quer dizer nada, porque... para os caras tanto faz como tanto fez. Chega no final do ano, o clube é tão grande, o problema do São Paulo, o problema, entre aspas, é que o São Paulo é tão grande, que nessa draga toda ele está em 4º lugar. E mesmo com o vareio de bola que a gente tomou ontem, nenhum clube passa a gente hoje. Mas, cara, ou eles começam a abrir, ou ano que vem vai continuar vergonha após vergonha. Esse ano a gente já conseguiu ser eliminado na pré-Libertadores. Isso era inconcebível até pouco tempo atrás, pô. Entendeu? Não dá nem vontade de falar, não tem nem o que falar do jogo. Vai falar o quê? Não salvou ninguém do jogo. E pra mim, Fernando Diniz é culpado, diretoria é culpada e jogador é culpado. É todo mundo culpado. O Fernando Diniz tem pouco tempo nada, o time já está jogando do jeito que ele gosta. Então ele é culpado, sim. Concordo, Rafa. Concordo. E é impressionante como a gente vê quando o jogador fala que entraram desfocados, sem foco. Pô, jogando num time desse tamanho, que não é uma água santa de Diadema, entrar desfocado é duro, hein? Bom você ter me lembrado, era outra coisa que eu ia falar. Era a questão da apatia. O cara vive me falar, depois do jogo, nós entramos desconcentrados. Peraí, gente, o cara faz só isso, o cara vai jogar um clássico, vai entrar desconcentrado? Pelo amor de Deus. É complicado, é complicadíssimo. Bom, indo para Uberlândia, pegando um voo aí, descendo, indo para Uberlândia para falar com o Rodrigão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Sobre o jogo ontem, acho que já esgotaram ali tudo que deviam dizer, né? Foi bem patético mesmo, acho que a palavra mais adequada é 8-0. A gente tem que levantar a mão pro céu aí, porque foi só 3. O Volpe falhou aí, na minha opinião, também em mas catou umas 2, 3 bolas ali que, bom, compensou na balança. O Arboleda e o Bruno Alves, né? A gente já sabe o que é. Eu não vou me alongar muito, eu quero dizer 2 coisas. O Antony foi alçado à esfera de craque
sem ter nenhuma história, nem dentro do futebol profissional de São Paulo. Ele não é que ele não está pronto, ele tem uma formação mal feita, né? Um atleta que não atua na região de ataque, completou 41 jogos, 3 gols e 4 assistências. Não se fala mais nada depois disso. Além de não estar pronto, não é um jogador que pode estar sendo titular de São Paulo. Só um débil mental não vê isso, né? E além do Antônio, o próprio Daniel Alves também, os óculos Louis Vuitton, as perninhas Hugo Boss aí, 50, 30 conto, tá bonitão. Mas jogar a bola também, ó, desse tamanho, né? O seu Hernandes também, nosso ídolo, né? A gente tem que respeitar isso, que ele fez muito. O Hernandes hoje é um jogador do nível do Reinaldo. Não acrescenta, não soma, não corre, não marca. E o São Paulo é o time do acaso. Por acaso ninguém quis pegar, o Leco pegou. Por acaso o Leco quis botar um escudo, chamou o Rogério. Não deu certo, por acaso ele achou o Raí. E por acaso nunca tinha dirigido nada. E o Raí, depois de errar um monte de vezes aí, por acaso achou o Diniz. E por acaso foi o preferido do Daniel Alves, do Hernandes e de toda essa galera aí que não estão jogando por ele. E não por acaso a gente está aí mais uma vez, mais um ano, uma merda. E o que entristece mais do que o resultado é estar no Twitter ou nos grupos de redes sociais lendo que o técnico é o menos culpado. Ele é o menos culpado, mas é porque ele não devia nem estar ali. Quem pôs ele ali é que é culpado. Agora, os mais culpados hoje não deram nenhuma entrevista, não se manifestaram. Parecia que a gente tinha ganhado o jogo. E aí nessa eu vou com o Texas. Se a gente acha que está ruim, eu acho que esse negócio aí vai piorar. Se não fizer aí mais ou menos o que a torcida dos corintianos lá fez, a do Palmeiras andou fazendo aí, de dar umas porradas aí, eu sou contra a violência, mas dá um susto no Leco, no Raí, no Pássaro, acho que isso aí não muda não, hein? Não muda isso aí não, porque tá muito folgado essa galera aí, viu? E é isso. Interrompendo rapidamente. Então, por exemplo, o Palmeiras ganhou tudo aí nos últimos anos. Esse ano não vai ganhar nada, mas ganhou tudo. Foram lá, saíram da Libertadores, foram lá pressionar o ônibus, etc. O que a torcida do São Paulo faz? Chama o cara de Arbolenda, King Naldo, coloca... Teve um aqui que falou assim, a torcida do São Paulo... Tem um aqui que no Twitter, a torcida do São Paulo está queimando o Daniel Alves, mas quem está queimando o Daniel Alves é ele mesmo, não está jogando nada. Então é sempre isso. Aí fica, o cara escolhe lá um ídolo, que não sei o quê. Então, enquanto os caras vão protestar, os nossos rivais, que estão dando um banho na gente, nós ficamos passando mão na cabeça do jogador. E aquele verme imundo, bandido, canalha, do senhor cara de areia mijada, lá dos gambás, foi lá e botou a boca no mundo. Botou a cara pra baixo, xingou todo mundo, falou que é uma porcaria. O que nossos diretores fazem? Nada, são omissos. Desculpa. Só aparece na boa. Na boa, quando ganha 2, 3 jogos seguidos, aí quer dar entrevista para Deus do mundo, quer ir em festa de não sei aonde, aniversário de clube rival. Aliás, ele adora, né, o clube rival. Ele adora o clube rival. Será que ele não estava lá ontem, não? Não é só ele que adora. Ele comemorou a vitória do Palmeiras. Tem um passarinho lá que também adora e é torcedor. Pois é. É complicado. Bom, descendo de Uberlândia, indo aqui para São Paulo, indo para Araçoiaba, falar com o nosso amigo Nando. Boa noite, Nando. Boa noite, Fabião. Boa noite, Texas. Boa noite, Rafão, Rodrigo. Não, eu nem ia falar do jogo, porque também não teve jogo. Ninguém falou uma vagabundice, mais uma. Aliás, para falar da vagabundice, deixa eu pegar um dados aqui do Renato Souza, do Mundo São Paulo. Na gestão Leco, foram 47 jogos em clássicos, 10 vitórias, 12 empates, 25 derrotas, 42 gols marcados, 71 gols sofridos. 29,79
vá pro inferno. Mas nem quando criaram São Paulo tem um aproveitamento de merda que nem esse. E sabe por que tem? Porque ninguém tá nem aí, velho. Entendeu? Ninguém tá nem aí. O São Paulo vive numa porra de um oba-oba dos infernos. Eu vou falar de um jogador aqui, mas não é que eu não gosto dele, eu gosto dele. Mas estão criando um oba-oba pra um cara que não provou porra nenhuma no futebol. Porque se o Antony não provou nada, imagine o Igor Gomes. O que ele provou? Ah, ele fez um gol contra a Fortaleza. Beleza. Quem se matou na jogada e deu passe para ele foi o Antony. Ele fez um gol contra o Atlético. Quem fez toda a jogada e rolou para ele. O mérito dele é que ele entra na área. E ele deu um lançamento, mas o lançamento foi contra o poderoso Atlético Mineiro. Puxa a campanha do Atlético Mineiro no campeonato. Atlético Mineiro que foi no Palestra e conseguiu um empate. Nós tomamos de 3, é para ter tomado de 8, que diz o Rodrigo. Sabe? Então, para de exaltar o jogador. Durante a semana inteira eu vi, não, o Igor Gomes não pode sair do time porque tem que encaixar, tem que jogar ele, o Luiz. O que esses caras ganharam, velho? Porra, o Juan Fran, um cara experiente, vencedor, ficou no banco para jogar esses bosta. Alguém viu o Igor Gomes tocar na bola ontem? Viu o Antony tocar na bola? O Luan? O que esses caras merecem mais ser titular que o Juan Fran? O senhor Reinaldo, que todo mundo entendeu, fez o que ontem? Falhou no gol dos caras. Falhou no primeiro gol. Zaga, ó, quanto tempo eu falo dessa zaga? Falo, quando é jogo grande, entrega. Verdade. E ontem, vou dizer pra você uma coisa. Todo mundo metendo um pau na Arboleda, porque ele errou no gol. Beleza. Mas eu confesso que eu assisti só o primeiro tempo. Porque eu não tive estômago pra assistir o resto. Mas onde estava o senhor Bruno Alves na fazer a cobertura? Quer dizer, ele é bom quando ele tá mano a mano, porque se ele tinha que fazer cobertura, ele não consegue. Porque no primeiro gol, todo mundo critica o Arboleda, que deu uma cabeçada no jogador, não devia nem ter voltado no jogo, voltou perdido. Ele foi cobrir o Reinaldo, que tomou mais uma bola nas costas. E onde estava o senhor Bruno Alves e o Luan fazer a cobertura? Não tem. Mas sabe o que é isso? Isso é o São Paulo é um time apático. Olha que cobrança que teve. São Paulo ganhou do Corinthians na Bacia das Almas. Parecia que tinha ganhado o Mundial. Foi lá. Pênalti. Aí Minas, ó. Bem isso, entendeu? Pra não falar que eu penso, ó. Bem isso, ó. Ressuscitamos o Cruzeiro no campeonato. Entendeu? Porque isso que foi? É o King Naldo. É Coroinha no perfil de rei. Ganhou da bosta do Atlético Mineiro. O que foi? Ah, o Igor Gomes, melhor jogo. Filho, como que você entra desconcentrado num clássico, porra? Pô, se eu for jogar quando eu brincava de pelada aqui no bairro aqui, se eu fosse jogar no bairro vizinho aqui, meu, concentração era uma semana inteira. Esses vagabundos não tem concentração para entrar num clássico? Eles não sabem o que significa Palmeiras contra o São Paulo? Eles não sabem o que é choque rei? Tem que um torcedor lá explicar para os caras o que é choque rei? Sabe, é muita vagabundice no São Paulo, mas isso se passa, ó, pelo seu Leco, que é vagabundo. O Leco é vagabundo. Vagabundo. O filho dele foi querer intimar o vice-presidente eleito. O filho dele não pode intimar ninguém. Nem sócio ele é. Ele é sócio do Pássaro e do Leco. Nisso eles são sócios. Que vagabundo vai intimar o Natel? É um lixo. Não tô falando que o Natel é bom. Pra mim é um lixo. Mas quem quer ele pra intimar o Natel na falta do Leco? Ele não pode intimar ninguém. Na falta do Leco, o Natel é o que manda. Aceitem ou não. É assim que funciona. Hierarquia. Hierarquia. Tem que entender que todo lugar tem hierarquia. No São Paulo não tem. No São Paulo é uma palhaçada. Não chega jogador, o jogador faz o que quer. Mas só mais uma coisa do jogo. Reparem cada gol que o São Paulo tomou. Qual foi a indignação do time? Nenhuma. E isso não é de ontem, não. Isso vem, ó. O São Paulo ganhar, perder, empatar, é a mesma coisa. Daí eu critiquei essa porcaria de bastidores. O pessoal fica bravo comigo, mas eu tenho que falar. Meu, qual que é a moral um time que foi eliminado pelo Talheres, como é que é? Talheres? Sei lá como fala essa porra, tem que se foda esse time também. Time de bosta também.
Só tá no cenário porque eliminou São Paulo. Entendeu? Depois, eliminado pelo Bahia. Pior ainda, nós não fizemos nenhum gol do Bahia no ano. Em 4 jogos. Nenhum gol do ano. Qual que é a moral que a gente tem, velho? Você vai fazer bastidores do quê? Perdemos pro rival o Campeonato Paulista. É o pior ano que nós... Acho que... Não puxei estatística, mas se puxar, é o pior ano do São Paulo em clássicos. Porque o pessoal fala, chegamos na final do Paulista. Chegamos como, cara pálida? Da Bacia das Almas. Da Bacia das Almas. Não ganhamos nenhum clássico. Campeonato Paulista. Nenhum. Pior ataque da história do São Paulo. Perdemos do Corinthians, perdemos do Palmeiras, não foi? Com o gol do Carlos Eduardo. Perdemos do Santos também, não foi? 2-0 também, não foi? Perdemos no Pacaembu. Perdemos do Santos. 2-0. Daí nós ficamos na semifinal, empatamos 2 jogos com o Palmeiras. Perdemos mais um pro Corinthians. E empatamos outro. Chegamos na final sem ganhar um clássico. O que você vai comemorar? Você vai comemorar o quê? Bastidores do quê? Bastidores da vergonha? Daí, tipo assim, daí ganhamos lá. Daí você vai ver, né? Você fala assim, daí agora tudo bem, mas temos no Campeonato Brasileiro. Estamos no G4. Quem ainda acha que tá no G4, né? Tá. No G4. Estamos no G4, beleza. Pior campanha do São Paulo dentro de casa. Nem na era que nós brigou para não cair, teve uma campanha tão ridícula dentro de casa que nem esse ano. Tanto é que o Diniz, em 4 jogos, ele foi melhor que o Cuca, que fez, acho que, 11 jogos no Morumbi. Tem que falar, meu. Segue aí, Fabião. Perfeito, Nando. Concordo. Realmente é vergonhoso mesmo o que aconteceu, né? É um dia triste. Mais um, né? Ô, Fábio. Oi. Só uma correção. Não é o que aconteceu, é o que vem acontecendo. Sim, é o que vem acontecendo. Bem colocado. Não é uma coisa isolada, não. É coisa... Ó. Há muito tempo. E cada dia mais fica triste para nós São Paulinos, né? Rodrigão, o que você achou das substituições do técnico? Se dá para falar de alguma coisa que não mudou nada, né? Até piorou, né? Mas aí junta a fome com a vontade de comer, né? Porque é uns caras que entram que não muda jogo nenhum e as mesmas escolhas aí, né? As mesmas trocas aí, enfim. Aniel com o Alexandre Prato é a união do preguiçoso com o amigo lá de Belo Horizonte, né? Hernandes e Vitor Bueno até tem... Absurdo o Vitor Bueno ter saído ontem. Acertado com outra coisa ali, mas o Hernandes é um morto. Podia fazer The Walking Dead. E o Luan Santos aí, para a entrada do Igor Vinícius aí. Enfim, o Igor até que para atacar ele é bom, mas ele nunca mudou o jogo de nada, né? Então, Rodrigo. Tem opção. E só antes de concluir, o São Paulo tanto pensa em continuar com o Fernando Diniz, que a pedido do Fernando Diniz, o Ione, que eu já falei aqui, do Fluminense, o Caio Henrique, lateral esquerdo do Fluminense, Danielzinho, que é lá de fora, eu acho que o contrato vence agora, são caras aí que estão na listinha dele aí. Eu custo acreditar, mas são os caras aí que estão na lista de São Paulo. Pode falar, não. Desculpa aí. Não, sobre o Igor Vinícius, cara, eu não tenho nem como criticar o cara. O cara tá numa roubada, tava 2-0, vai fazer o quê? Fudeu. O time do São Paulo... O São Paulo não faz um gol no jogo. Vai buscar 2 fora de casa. Só que tipo assim, ele errou segunda vez na mesma posição. E só uma coisa. Se o Juan Fran não sai jogando, quando você muda na lateral, tem que ser o Juan Fran. Com todo respeito ao Igor. O Igor pode ser o novo Cafu daqui 10 anos. Mas hoje ele não pode jogar mais que o Juan Fran, cara. A não ser que proteja suspenso ou machucado. Ele fez um outro jogo bom e já virou ídolo dessa galera King Naldo. Já é craque. Já tinha gente, não sabe, baita jogador. Uma bola na melancia. Por que o São Paulo parou o Flamengo no Rio? Por incompetência do Flamengo. O Juan Fran acabou com o Bruno Henrique, que é o cara que cria todas as jogadas no Flamengo. Acabou. Se faz uma substituição e você não põe o Juan Fran, você não leva para o jogo. Não leva.
sobre o Hernandes, eu quero só falar uma coisa, meu. O Hernandes tá mal. Mas esse DM do São Paulo, Refis e Preparação Física, ô bando de vagabundo, não? Vocês viram do Flamengo lá? O cara fez uma antroscopia no joelho, com 20 dias tava jogando no Libertadores. O Diego quebrou a perna. O Diego quebrou a perna. A previsão era voltar ano que vem. Já voltou para jogar no jogo passado. O do Hernandes, eu vou repetir a tecla. O que está pesando com ele é a parte física. Ele não consegue correr. Porque quando a bola chega limpa para ele, só que hoje no Brasil ninguém consegue, no mundo você não consegue ter segundos para você pensar em jogo, ele não consegue. E se ele tiver que dar um pique para resolver algum jogo, ele não consegue, cara. Se ele põe a bola na frente, ele não chega de ninguém, velho. Mas quem consegue? Ninguém consegue no São Paulo, que não tem preparo físico. Se estiver jogando bola hoje, que eu nem sei se tá jogando hoje, chega na frente do Pato, do São Paulo, na frente do Hernandes, os caras não conseguem correr. Segue aí, Fabião. Era só Perfeito. isso. Exatamente. Perfeito, galera. Bom, Texas, depois de um vexame daquele, que a gente pode falar da arbitragem do jogo de ontem? Olha, eu sinceramente, eu vou fazer uma revolução aqui, vou propor uma revolução. Eu quero pular tudo e ir pro Boca no trombone. Porque o que mais nós vamos falar? Não sei se vocês estão de acordo. Eu concordo. Vai falar o quê da arbitragem? Por isso que eu tô falando. Vou pular. Eu tenho vergonha de falar qualquer coisa que não seja apontar os problemas do São Paulo. Melhor em campo, todos. Arbitragem. Não interferiu em nada. É isso que, assim, até teve um pênalti não marcado, mas que não ia mudar absolutamente nada. Esse jogo era para ter sido 8-0, no mínimo. Esse jogo Barcelona e Santos? É por aí, foi o que foi esse jogo. E eles tiraram o pé no final, hein? Eles tiraram o pé a partir dos 20 do segundo, tiraram o pé. É que tirar o pé, o Palmeiras também é incompetente também. O Coisa é aquela porcaria de time lá que quer que o time reserva, teve a chance de meter o 6 em nós. Olha só, eu concordo que o Palmeiras é incompetente, porque se é um carinha melhor no lugar do Dudu, que nadou, mas perdeu 2 gols sem goleiro, e daquele louco lá, tinha saído. E outra coisa, a diferença do São Paulo ontem, por exemplo, no 6-1, é que ontem tinha goleiro. O Vô falhou num gol, mas tinha goleiro. Porque aquela bosta do Denis, que eu gosto de repetir, ele deu 3 rebatidas no pé do jogador do Corinthians naquele 6-1. 3. E teve aquele gol bizarro com o Lucão. Filho, se você dá 3 rebatidas no pé do cara, meu filho, até nós que é gordo faz gol, velho. O cara bateu nosso pé. E teve aquele gol bizarro com o Lucão. Que foi culpa dos dois. Nossa, eu já nem lembrava mais do Lucão, velho. Agora você estragou meu dia, velho. Bom, eu concordo, Texas. Eu concordo com você. A gente pode pular pro Boca do trombone. Não tem nada que falar, velho. O jogo foi eu acho que o jogo... Só uma coisa antes da gente entrar no Boca. Se alguém quiser falar alguma coisa também, fique à vontade. Posse de bola. 63%. 57%. Que dessa merda? 60... Posse de bola é a puta que pariu. Eu já falei no programa passado, não aguento mais isso. Arranca essa bosta dessa estatística do jogo. Serve pra que isso? 58 bilhões% de posse de bola. Quando terminou o jogo? 0-3. Ah, pra puta que pariu, pô. Sabe pra que serve posse de bola? Posse de bola serve pra quem consegue executar o jogo. Tipo assim, se você der 63% de posse de bola pro Liverpool, o Liverpool vai meter 4 em você. 5. Você quer saber mesmo para que serve? O Barcelona com o Messi, eles vão meter 5. Por isso que eu falo. O Intercity vai meter 5. Se der pro São Paulo, se sair um gol é muito. Não, o São Paulo perde no contra-ataque. E é o que eu falo, o Guardiola fez um desserviço ao futebol mundial com essa idiotice de tic-tac. Porque com Messi, Xavi e Iniesta, até eu. Eu desserviço, sabe quem fez? Foi os burros que acharam que poderiam jogar igual o Guardiola. Porque o Klopp é um cara diferenciado, o Klopp não joga igual o Guardiola.
No Brasil... Exato, mas o Klopp é um técnico que joga na vertical, é outro estilo de jogo. No Brasil... Eu gosto. Sabe para que serviu essa porcaria de posse de bola no Brasil? Muleta para incompetente, de técnico incompetente. Que aí ele vai dizer, olha... Sabe quem tinha posse de bola no São Paulo? Criamos jogadas... Sabe quem tinha posse de bola no São Paulo? Tivemos o domínio do jogo, mas é bando incompetente, não consegue concluir jogada, não consegue executar um bom futebol, não consegue jogar para cima, não consegue fazer nada. É só muleta para de desculpa para técnico incompetente. Só isso. Porra. Sabe quem tinha posse de bola no São Paulo? O rival. O rival tinha 55% por jogo, 60%. E se não fosse o Hernanes, esse que eu vou exaltar o Hernanes em toda a minha vida. Ele salvou a gente aquele ano. E deu um título em 2008 também. Muito se esquece, mas ele carregou o São Paulo em 2008. O Dorival Júnior, perto do Fernando Diniz, é o Rinos Michels. Pronto, falei. Pra mim é mesmo lixo. Duas porcarias, mas que o Fernando Diniz é pior. O problema do Fernando Diniz ontem foi o seguinte: não foi nem esquema de jogo, às vezes foi errado não colocar o Rofran e tal. Mas vou falar a verdade, né, cara? Você toma de 3-0 do rival, o cara fica aquele papo de psicologia, que o time. Nem sei falar. O que foi a frase que ele falou? Mapa psicológico, déficit do mapa psicológico. Que merda é isso? Mapa emocional. Mapa emocional. Que esse cara é Freud agora? É uma bizarrice. Realmente não dá. Eu vou colocar aqui o Boca. Uhum. E pro Rodrigão, que é o nosso corneta mor, mas quem não é, né? Nessa atual situação. Para falar. Puxa aí, Rodrigão. Beleza, você projetou ele? Dá para ver, não? Agora, Escala de prioridades do Raí, né? O @ Tomás MP67. Marcelão, um abraço, sempre prestigiando a gente, né? Escala de prioridades do Raí. Quem matou Marielle em primeiro, as queimadas da Amazônia em segundo, o petróleo derramado no Mar do Nordeste, a crise no Chile, a reeleição de Trump ou São Paulo, lá em sexto. O que você acha, Rafael? Eu acho que faltou um aí, faltou o Lula livre, antes do São Paulo. Não tem, ele não tem. Se o Raí tivesse. Hoje rodou nas redes sociais uma foto do Raí com o Fernando Diniz e mais alguém lá no gramado do CT. Se ele tivesse. Se você olhar a expressão dele, ele vive no mundo da lua. Eu acho que ele é autista. Sinceramente, eu estou começando a achar que ele é autista, que ele vive no mundo só dele. Porque ele acha que o elenco é bom, ele acha que o técnico é bom e acha que o São Paulo está jogando bem. Então, ele vive no mundo dele. Faltou só o Lula livre ali. Faltou o impeachment do Bolsonaro. Ah, é verdade. Ainda tem isso. O @pmartini73. Aí ganha da Chapecoense naqueles jogos horrorosos. 80% de posse de bola e 4 chutes a gol. Com um gol de pênalti do Reinaldo, passando a semana inteira com um videozinho no site de São Paulo. Como é sobre o Reinaldo, eu vou falar pro fã número 1 dele comentar. Fábio. Alguém tem alguma dúvida que isso vai acontecer? Eu não tenho nenhuma. Eu não sou Nostradamus, mas eu não tenho nenhuma dúvida disso aí. Pode ter certeza que vai ter o King Naldo para os fãs tirando foto. Vai ter ele com o cetro de rei. É uma vergonha. Eles vão fazer isso. E aí o que vai acontecer? A diretoria, porque ganhou da Chapecoense, né? Vai aumentar o ingresso para o próximo jogo, que vai ser contra o Fluminense, né? Vai aumentar o preço, entendeu? E vão cobrar o torcedor para apoiar, né? Porque o torcedor de São Paulo, perante esse pessoal, esses jogadores, parece que o torcedor de São Paulo é o culpado, né? Parece que o torcedor de São Paulo é o culpado por não estarem jogando bem, por estar essa crise técnica no São Paulo, né? Eles vão fazer isso daí. Não tem foco. Esses caras não têm foco. É uma barbaridade. Eles não têm foco. Eles vão e acho que uma vitóriazinha de 1-0 é uma coisa que tem que ser glorificada. É uma vergonha.
Vamos lá pro Lucas Rossato, @Lugano com 2 L's. Essa é pro Nando, hein? Aí Daniel Alves chegou ontem e você já tá cobrando o cara? Lógico, vou cobrar quem? O Calazans? Tem que cobrar de quem tem algo a oferecer, de quem ganha muito mais que os outros. Nossos melhores jogos foram sem ele. Ele que se vire para me provar o contrário. Ótimo esse tweet, hein? Não, tem que cobrar mesmo. Só que é o seguinte, os caras cobram o Daniel Alves e acabam esquecendo que fica exaltando porcaria, velho. Ontem mesmo no jogo, quem tem a mínima noção tática saberia que o Daniel Alves não podia jogar na direita. Por quê? Porque na esquerda é uma avenida. Tem a Avenida Reinaldo na esquerda. O Dudu tem o quê? 25, 28 anos. O Daniel Alves tem 36. Entendeu? Ontem é jogo pro Juan Fran marcar ali, que é mais defensivo, e o Daniel Alves, gostem ou não, ele faz o que ninguém faz no São Paulo. Ele dá criatividade no meio. Pode não ser brilhante, mas quantos gols de cobrança de escanteio, de falta? Agora, se jogar na lateral, filho, vai fazer o quê? Não tem que fazer nada mesmo. E outra, ele perdeu posição para uns garotos que não conseguem dar ritmo de jogo. Não é o estilo do Igor Gomes, ele criar o jogo. Ele é um infiltrador. Por isso que ele se dá bem fazendo gol. Ele infiltra na área. Ele conseguiu fazer aquele lançamento, não, mas porque foi contra o Atlético Mineiro, que é uma piada. Se fosse contra o time de verdade, não ia conseguir, porque os caras iam marcar diferente. Segue aí, Rodrigo. Vamos lá, André. Essa vai para você, André, já que você gosta tanto do Diniz. É do Jason Gomes Fê. Treinador fraco. O pior de tudo é que ele tem DNA de derrotado. Nunca ganhou e nem vai ganhar título nenhum. O São Paulo tinha que ir atrás de um treinador de alto nível e estrangeiro, né? Porém, enquanto o Leque for presidente, nada vai mudar. Texas. Um abraço pro Jason. Isso aí ele respondeu a um tweet meu, obviamente, cornetando esse lixo desse técnico. E o que acontece? Vejam vocês. É o que eu falei. O cara tem o DNA de derrotado. O problema é que nessa gestão Leco, o São Paulo, que tinha o DNA mais vencedor do mundo, de qualquer clube. Veja a data. O São Paulo é um clube novo, olha a condição de títulos, a coleção de títulos que o São Paulo tem até, infelizmente, 10 anos atrás, até 2012, vai. Olha o que fizeram com o São Paulo. O nosso DNA é de derrotado. Do presidente derrotado, um dos maiores jogadores da história de São Paulo, que tem como dirigente, DNA de derrotado. O que eles fazem? Contratam derrotados. Treinador derrotado, médico derrotado, preparador. O coordenador científico, o tal do Altamiro Bottino, se eu não me engano, foi enxotado do Palmeiras. Enxotado. E olha como eles melhoraram. Então todo mundo no São Paulo tem o DNA de derrotado. Do presidente até o ponto esquerdo, até o roupeiro, todos. Então, quando você tem essa cultura de recompensar mediocridade, é assim que você vai para o fundo do poço. Então é King Naldo, é você manter uma comissão técnica fixa, que está destruindo o São Paulo, parte física, parte técnica, parte fisiológica e médica. Então está lá 10, 15 anos, 20, 30 anos, sei lá. E esse DNA derrotado que vem do presidente, do conselho deliberativo, bando de vagabundo, conselho de administração, tudo. Então, quando você tem no seu DNA a derrota, é isso que acontece. Contrata um treinador derrotado e vai. E a mediocridade impera e a torcida coloca como ídolo King Naldo, Arbolenda, essas porcarias por aí. Pato, que é outra vergonha, seu Pato, só quer saber da filha do Silvio Santos. Acho que ele sai com a camisa limpa, ele nem deve suar durante o jogo. Uma vergonha. Vamos lá. Posso só registrar uma coisa? Temos que trazer o técnico hoje, hein? Ontem! Eu já tinha pedido lá desde o primeiro programa que ele estava, mas só para registrar. Temos que trazer técnico, hein? Estamos sem técnico. O Edinho, 79, nosso amigo de Edinho, já meteu lá G4, é obrigação, né? Esse aí eu vou comentar. Alô, geração videozinho que fala que o trabalho do Raí é bom. Vejam os números. Ilustração, do meu brother, lance tricolor, né?
Aí tá aí os números do Raí, não precisa nem repetir, porque tá todo mundo nervoso por causa desses números, né? Mas o Raí segue em Nárnia, assim como o Leco, né? E o que me estranha também é um outro cara, né, velho? O Lugano, que sempre foi um cara boca dura, né? Sempre foi um cara inconformado, né? Tá calado na miúda, né? Parece que o negócio ali, eu acho que é bom, viu? Deve ser muito bom, que ninguém fala pelo clube, ninguém diz o que vai acontecer, o que faz para melhorar, ninguém mostra que sentiu. E aí o Plihal, aí, aquele cara que era da ESPN, né, da ESPN, que soltou uns tweets aí, criticando, né, dando facada nesse pessoal aí, mas eu fiquei pensando, né? O presidente não aparece, o diretor de futebol não aparece, ninguém aparece, o time levou um sacode e segue tudo bem, né? Vamos para frente aí. Rodrigo. Oi. Posso falar uma coisinha sobre o Lugano? Sim. O Lugano, meu, pra mim, eu tenho uma grande frustração com o Lugano. Primeiro, ele não fala nada dessas coisas de São Paulo. Você não vê ele falando, ele foi atrás do Juan Fran, do Daniel. Não importa, cara. Ele não fala nada. Ou, se ele é boicotado, ele deveria pegar no mínimo. Porque ele fala para toda entrevista que tem uma no Bolívia lá que ele fala, se não fosse o São Paulo, sai fora, meu irmão. Se você é boicotado, você sai fora. Entendeu? Me incomoda, porque ele não critica nada. E se ele é boicotado, ele aceita ser boicotado. Ele precisa disso, cara. Né? A coisa lá deve estar quentinho, né? Com comida. Quando cai bonito na sua conta, né? Porque acaba sendo misturado no meio, né? Agora ele não está tanto em evidência, mas o torcedor também tem outros alvos, o torcedor sempre olha mais um pouco. O torcedor não sabe o que passa 25% nos bastidores de São Paulo. Isso também. E sorte de quem não sabe. Porque se soubesse, tá louco. O Beto Morumbi aí, né, do Twitter, o que vocês achariam, né, se o jogador de São Paulo ontem, após o jogo, tivesse levado amigos que jogam na Crefisa para casa dele? Legal comemorar a vitória do rival, né? Rafael, o que você acha disso aí, cara? Foi o que a gente comentou agora há pouco, né? Foi o que a gente falou agora há pouco. As informações que surgiram aí dizem que é o Tietê. Não sei se é também, mas... É o Tietê. É aquele negócio, cara. O cara não sentiu o jogo. O cara que não tá nem aí. Foi lá, bateu ponto e pronto. É o cara que vai lá e bate ponto e ele não tá nem aí pro resultado. Não tem compromisso com nada, não sabe nem a camisa que tá vestindo, não sabe o que tá fazendo. É o cara que se mandar embora não vai fazer falta nenhuma, não tá jogando nada. Por mim pode mandar embora. É o cara que se eu tivesse... Abraços, Ni. Se eu tivesse em campo hoje, no treinamento, eu ia quebrar ele amanhã, só por conta disso. Ia dar uma entrada nele para quebrar ele, para ele aprender que ele tem que sentir o jogo. Cara, que porra é essa? E, na verdade, ninguém vai fazer nada. Vão dar um abraço para ele. Exatamente, porque o perfil dos jogadores hoje é esse, né? Os caras não estão nem aí para nada. Mas que porra é essa? O cara não sentiu a derrota, o cara tomou de 3-0. Se eu perco de 3-0 na pelada, eu saio querendo matar todo mundo. O cara perde um clássico contra as Pepas, um dos maiores clássicos que tem, e sai assim, levando o cara para casa. Porra! É bem complicado. Essa Nutella aí, essa história de que o futebol... Só uma coisa aqui, ó. Para a geração Quingnaldo e Arbolenda, provavelmente vocês não sabem nem quem tá aqui, tá? O técnico era o Cilinho, Miller, o Silas, o Pita, o Sidney e o Careca. Só isso. E Quingnaldo é ídolo, Arbolenda, tá certo. Fernando Diniz é técnico, tá certo. É aquele negócio, cara. Esses caras precisam sentir, ter um pouquinho de amor próprio. Não precisa ter amor pelo São Paulo, não. Amor próprio. Falta amor próprio para esses caras. E essa geração não tem amor próprio, não tem orgulho de fazer as coisas bem feitas.
a discussão seria um pouco mais ampla, mas tem que acabar com esse negócio Brasil na Libertadores, o futebol é muito mais do que isso. Não, eu não estou instigando briga, não é nada disso não, mas, cara, vamos lá, tem que ter rivalidade. Não tem que ser todo mundo amigo depois, na hora do jogo, não. Depois, um dia depois, no outro dia, são outros 500. Na hora do jogo, os caras têm que ser rival mesmo. Não estou falando inimigo, não. Mas, pô, o cara vai lá, não tá nem aí, tomou de 3-0, vem cá, ó, você ganhou de mim, o cara vai tirando sarro de mim, enquanto eu vou levar ele para minha casa, para comemorar a vitória dele, encher a cara aqui e comemorar a vitória dele. Cara, sinceramente, por mim, se confirmasse uma história dessa mesmo, é demissão por justa causa. O cara não respeita nem a instituição que ele joga, que é essa instituição maravilhosa para São Paulo, e não respeita nem o torcedor, né, que está sentindo vergonha hoje do que aconteceu ontem. Nando, você quer comentar sobre o conselho e a eleição, é isso? Porque, tipo assim, o que eu mais vejo é tipo assim, o Leco é o pé frio. O Leco é um bosta, esqueça o Leco. Os números dele estão aí, comprovam que ele é um bosta. Mas quem colocou esse bosta lá? Foi o conselho. E quem que vai ser a solução para o São Paulo? Um cara que apoia o Leco? Que desde já falou lá. Não, só tirar uma dúvida. Não, só um detalhe. Para ser presidente do São Paulo, você tem que ser conselheiro. Tá? Então só pode ser um dos caras. Ou você ganhar na eleição que vai ter para conselheiro. Também pode. Mas só que você tem que ter não sei quantas assinaturas lá para você ser candidato. Acho que mudou para 20, 25, uma coisa assim. Só tirar uma dúvida aqui, que vocês falaram do período do Aidar, que o Casares, ele era diretor de... Ele era vice-presidente de marketing. De marketing. Não, isso aí, ele começou em abril, ele já era vice-presidente de marketing com o Juvenal e continuou com o Aidar. Daí, em setembro ou agosto, não lembro direito, o Aidar rompeu com o JJ. Daí, o Natel, que era o vice dele, na época não era vice-eleito, era vice-indicado. O Natel renunciou em apoio ao Juvenal. O Casares assumiu como vice-presidente geral de São Paulo. Só para... A gente assinou com a Under Armour quando mesmo? Foi no mesmo período. No mesmo período, né? Que não era o Casares vice-presidente de marketing. Ele já estava como vice-presidente geral de São Paulo. O vice-presidente de marketing na época era o Douglas Schwartzman. Acho que era verdade. O Jack. Então, eu queria entrar nesse ponto seguinte. Os caras falam, vai entrar aqui. Filho, não tem quem entre no São Paulo. Sabe quem são os pré-candidatos de São Paulo? Primo do Aidar, Gabriel Abuchar. Já fala muita coisa. Ou tem Aires. Alfano, que é do grupo do Alfano, Decossou, Alten Aires, tudo no mesmo grupo. Alfano, que todo mundo fala que prega sobre... O Alfano, meus queridos, o Alfano mamou na teta do São Paulo, ó. Desde o Bastos Neto, tá? Desde o Bastos Neto mamando lá. Ele era do Tradição, foi diretor na época do Bastos Neto. E agora, aquele cara, é o PMDB, né? Tá sempre no governo, é o PMDB. Tudo bem, vai falar do Carlos Sadi. Quem que é Carlos Sadi para ser presidente de São Paulo? O Pinotti, sabe quem que o Pinotti levou para São Paulo? Alan Zimmerman. Aquele cara lá, pesquisem aí. Ele roubou. O processo do jogo do YouTube. Daí vocês falam, mas é o que tem. Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio Cunha não consegue fazer nada para a seleção feminina de futebol, vai fazer pelo São Paulo. Com todo o respeito. O que é o futebol feminino comparado com o São Paulo? Se você não consegue fazer o mínimo trabalho no futebol feminino, você vai fazer no futebol de São Paulo. Aliás, Marco Aurélio Cunha, tem uns caras que ficou bravos comigo aí, ele só viveu na sombra do JJ, viu? JJ carregou ele, muito tempo nas costas. Não sabe nada de futebol, nada.
Outro candidato, Nando, é o, é o tal de Carlos Belmonte, que é uma coisa estranha no São Paulo. Não é candidato, não tem força. Tá bom, só quero mencionar uma coisa. Eu tenho ela. Só que o cara, coisas estranhas no São Paulo. Mas a informação que eu tenho é, querendo ou não, o pessoal não gosta dele. O pessoal acha que o Casares é querido. O Casares não é querido no São Paulo. Ele é querido por alguns e odiado por outros e temido por muitos. Ele é temido mais do que querido, muito mais. E temido de medo de fazer besteira mesmo, pessoal. Não é temido que ele... Não, duas coisas. Fazer besteira é porque é caixa preta. Entendeu? Caixa preta. O cara não quer ele. Só que daí eu vou falar uma coisa. Tem uns São Paulinos do São Paulo que estufam do cardeal, e eu não tenho medo, nem pode criticar. Pode até mandar mensagem, não tem medo não. Senhor Ferreira Alves, seu Maris, e tantos outros lá cardeais. O Fernando Casal de Rei também. Casal de Rei, todo mundo fala dele com salvação, ele é uma vergonha. Ele é uma vergonha. O São Paulo em 2011, o De Rei sequer foi na votação do São Paulo. O Apolo enfrentou o JJ sozinho. Ele não foi na votação. Ninguém do Tradição foi. O que os caras falaram? Nós não vamos apoiar isso. Não tiveram coragem de lançar. Não, a minha empresa está com dificuldades financeiras. Cuide das suas empresas, filho, mas trabalhe para ter alguém novo. Né? Daí você pensa, beleza, em 2011 ele não quis enfrentar o JJ. Em 2014 ele quis? Não quis. Mandou o genro. Não, mandou o genro, aquela figura ridícula. Em 2014 foi o Calil. Daí em 2015 o Aidar renuncia, entra Paulo Amaral porque ele não quis, Pimenta não quis, ninguém quis. Deu Paulo Amaral, na hora H que ele tem um rabo preso, você sabe melhor que eu por quê? É o caso Dil, ameaçaram botar a boca no mundo, ele saiu, aí ele colocaram aquele ridículo. Criaram o chapéu no São Paulo. Que é genro do Casal de Rei, vale lembrar. Está no São Paulo agora dando o holofote por causa que os caras foram omissos. Em 2017, quando decidiram a eleição, sabe onde o senhor De Rei estava? Estava nos Estados Unidos viajando. Miami, ele nem sabia. Ele ficou puto, aliás, quando descobriu que o Pimenta foi candidato. Porque o Pimenta registrou candidatura antes de falar com ele, e ele era o articulador maior da oposição. Então, você acha que De Rei é solução para São Paulo? São Paulo não tem solução. Mas o São Paulo que não pode, ter gente omisso, que nem tem. De Rei é omisso, não deu cara para... Nos últimos anos não deu cara nenhuma. Senhor Ferreira Alves, todo mundo respeita o senhor, você já pode se aposentar, você vai deixar cair na mão do Casares. É o único nome que pode ganhar lá, ele e o Maris. Acho que o Maris também já tem seus 80 e todos os anos também. 82, se eu não me engano. Mas se ganhar, eu prefiro mais o Maris que ele, porque o Maris pelo menos tem respeito. Não vai sair, infelizmente não vai sair. Porque o Maris, desde quando ele perdeu a eleição para o Pimenta, ele se sentiu magoado e nunca mais quis ser candidato. Ele achou que ele ia ganhar, que ele ia ser aclamado, porque ele é um grande São Paulino, mas tipo assim... Só que ele se omitiu. O problema... Texas. Mas o problema é o ego dos caras. O ego dos caras é maior que o amor pelo São Paulo. Essa que é a realidade. O ego e não querer largar a boca. Uma grande pessoa influente em São Paulo me falou, nós não queremos o Casares, mas quem que quer ser presidente de São Paulo? A gente vai dar na mão desses caras da oposição que nunca se importam com nada? E, bom, quem quer ser presidente de São Paulo, eu digo. Quem quer arrumar falcatrua. Porque você falou, quem que vai querer pegar esse pepino? Ou você tem que ser um grande São Paulino, abnegado, que não tem nenhum mais. Que cobra o Maris. Porque os caras... Então, eles estão sendo omissos. A posição de São Paulo é tão ruim quanto... A posição de São Paulo é tão ruim quanto a situação, se não for pior. Então, a situação é feia, gente. Não tem esperança. Não acha que vai melhorar após o Leco, porque não vai. Não vai. É uma situação realmente muito preocupante, né? E o Pinotti, vamos falar a verdade. Pinotti com aquela cara de pastel dele. Imagina, esse cara sequer, eu acho que consegue ser eleito conselheiro no São Paulo. O Pinotti, ele recebe mesada. Eles não deixam ele ir no escritório da Natura. Não, imagina o Pinotti numa reunião.
O Pinotti é igual o Adalberto Porsche, mas pelo menos o Adalberto Porsche, ele ia, embora tenha herdado, seja herdeiro, ele ia trabalhar lá. O Pinotti, ele recebe mesada para não chegar perto da Natura. Vale lembrar. Olha o nível. E o pessoal fala para mim esses dias, olha o Flamengo. Cara, o Flamengo é uma geração nova de pessoal no futebol. Não tem. Quem que tinha visto ali? Como que é o nome daquele cara que foi presidente lá? Márcio, não sei o que lá? Márcio Braga. Quando o Márcio Braga viu que ele não podia mais, ele apoiou esses caras. Porque ele falou, porque eu tô velho, eu não consigo mais. No São Paulo sequer você vê isso. Pensem no São Paulo mais do que vocês mesmos. Ponham o ego de lado. Eu tô Ferreira Alves, eu vou falar pra você, e eu vou cobrar de você. Porque o Mário já tem 82 anos e tal, acho que ele já nem quer mais, nem sei se tem condição de ser. Aí, Ferreira Alves, você tá jovem, todo mundo sabe que você quer ser presidente de São Paulo, você já pode ser, que você pode se aposentar. Pense bem. E agora ou nunca. E tem isso, hein? É o único que tira a vitória do Casares. Porque nem o Casares respeita você. Capaz de compor a chave com você, mas você vai mandar. Se você não tiver coragem de ser candidato, responsabilidade vai ser sua também. Porque eu amo o São Paulo, mas me dedico o quê pro São Paulo? Era isso que eu queria falar sobre o São Paulo. Então não acho que saindo o Leco vai ser maravilha, que não vai. A tendência é piorar. E aliás, Casares, jamais vou comprar aquele livro seu, tá? Obrigado. Perfeito, mano. Perfeito. Eu acho que o cara tem que diz que tem amor ao São Paulo, tem que se dedicar e tem que mostrar esse amor mesmo. Né? Bom, antes de finalizar, o palpite para o jogo contra a Chapecoense, para mim, 1-0 São Paulo. Texas. 1-0. Rodrigão. Eu não vou ser politicamente correto para agradar ninguém, não, e chegar aqui hoje e regaçar todo mundo. Chegar domingo, sábado à noite, arregaçar todo mundo, não. Acho que o São Paulo perde 2-1. Rafa. Sinceramente, eu não tenho nem o que pensar, bicho. Mete aí 0-0. Nando. São Paulo 70% de bola, 1-0. Perfeito. Só coloquei 1-0 dessa vez porque a Chapecoense é horrorosa, tá? Mas eu vou falar. Se não ganhar do Chapecoense, esqueça. Exatamente. Bom, pessoal, antes de finalizar, eu queria avisar vocês, galera da Tribuna Tricolor, galera que nos acompanha, que nós teremos um programa especial comentando sobre as finanças, sobre essa dívida, esse déficit que o São Paulo tem. Ainda não temos a data do programa, mas fiquem atentos, podem esperar que nós faremos um programa muito bacana, esmiuçando. Beleza? Bom, galera, prazer estar aqui com vocês. Texas, abraço, irmão. Prazer. Abraço a todos. Rodrigão, abraço. Nando, abraço, meu amigo. Rafa, grande abraço. E que sábado, pelo menos, nós tenhamos algum pouquinho de alegria, né? Vamos tentar, vamos ver, torcer. Abraço, galera. Fiquem com Deus aí, uma boa noite. E São Paulo, você é gigante. E Leco e Raí, vocês não são São Paulo. Nunca serão. Abraço, galera. Jamais serão. Jamais.